Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, versículo 6. É uma parábola de Jesus. Eu vou ser mais simples possível hoje. Se você trouxe, divide com quem está ao seu lado. Vamos ler 4 versículos. Você está me ouvindo bem? Diga amém. Lucas capítulo 13, versículo 6. Eu queria falar um pouco sobre o investidor de figueiras. Lucas capítulo 13, versículo 6. Se achou, diga amém. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Diga 3 anos. Diga 3 anos venho procurar frutos e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave ao redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Só está aqui, se assenta, dando glória a Deus. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido conosco. Essa semana eu estava lendo um livro falando sobre integridade. E é tão interessante que quando você começa a ver a palavra integridade, você se depara com uma palavra que quer dizer inteiro, completo. Alguém que é íntegro é completo, é inteiro, é alguém que não negocia seus valores, é alguém que não negocia seus princípios. E nós estamos vivendo hoje em um mundo onde os homens fazem muitas concessões, onde os homens negociam seus próprios valores, um mundo de pragmatismo, de oportunismo, onde as pessoas negociam seus princípios morais, familiares, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de intenção de ferir a imagem alheia. E quando eu olho para esse texto, eu me deparo com um homem, eu me deparo com uma parábola, eu me deparo com uma história que particularmente já falou muito comigo. Toda vez que eu leio essa história, eu me enxergo dentro dela, porque de fato eu vivenciei o que essa figueira também vivenciou. Eu queria começar dizendo que essa aqui é mais uma parábola das muitas parábolas que Jesus contou. Jesus contou 40 parábolas, essa é a parábola de número 21, ou 21ª parábola. E alguém pode me perguntar, o que é uma parábola? E eu diria para você que a palavra parábola vem do grego parabole, que significa uma pequena história, uma pequena narrativa curta, que ao ser empregada sempre vai trazer um sentido moral, um sentido ético. É como se fosse uma historinha contada, uma historinha narrada. É histórias pequenas que Jesus gostava de contar para que as pessoas pudessem sentar para ouvi-lo. Eu percebi que Jesus, ele tinha uma forma peculiar, uma forma única, singular de ensinar as pessoas. Jesus só sabia pregar por meio de ensinamentos de parábolas. Por que Jesus pregava em parábolas? Porque ele era inteligente. Jesus sabia que as pessoas gostavam de ouvir histórias. E quem aqui não gosta de ouvir histórias? Fala a verdade. Todo mundo aqui gosta de ouvir histórias. Histórias te levam a sentar e abrir os ouvidos para ouvir. Quando você liga para alguém e diz assim, eu preciso conversar com você, é uma notícia boa ou uma ruim, você logo quer saber. Porque é do ser humano, aguça no ser humano, aquilo que eu posso chamar de curiosidade de saber o que está acontecendo. Então Jesus, sabendo disso, sabendo que as pessoas gostavam de ouvir histórias, ele não pregava sem usar pequenas parábolas. E isso é bíblico. Quando você lê Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35, você vê que a Bíblia diz assim, usarei parábolas para falar com o meu povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus, ele usa parábolas. E a parábola da figueira infrutífera,
O versículo 6 diz o seguinte: e dizia esta parábola: um certo homem, olha essa expressão, um certo homem, não era mais um homem, não era qualquer homem, não era um homem qualquer, um homem sem história, sem linhagem. A expressão da Bíblia é enfática no versículo 6, um certo homem. Isso denota-se um alto valor para esse homem. A Bíblia é clara em dizer que havia um certo homem, ou seja, esse homem do versículo 6 era um homem diferenciado, era um homem extraordinário, era um homem de certo valor, era um homem de posses, era um homem de bagagem, um homem de linhagem. Por isso que a Bíblia dá essa ênfase, um certo homem. Quando ela diz um certo homem, ela está dizendo de um homem que tinha posses. E é interessante que esse homem, ele era um cultivador de vinha, ele plantava, ele tinha terras. E o versículo 7 diz que esse vinhateiro, ele tinha uma plantação. E é interessante que em um meio de um monte de videiras, diga videiras, pode dizer mais forte, videiras, havia uma figueirinha plantada no meio das vides. Você tem uma mente inteligente. Agora eu vou dizer para você materializar ou pensar um campo cheio de videiras e apenas uma figueira plantada no meio daquele campo. Você sabe muito bem que videira produz uva e figueira produz figo. Isso é claro. Então havia uma figueira plantada em meio à vide. Por quê? Era muito comum dos proprietários de terra fazer esse tipo de plantação. Plantava várias árvores e sempre plantava uma árvore diferenciada, porque o terreno era deles, o terreno era grande, e eles plantavam o que eles quiserem. Então, ele plantou, no meio de um monte de videira, ele plantou uma figueira. Uma figueira, diga figueira. A figueira é muito importante na Bíblia. A figueira é uma árvore extraordinária. Se você for estudar a figueira, você vai perceber que a figueira, ela é conhecida pelos botânicos como uma árvore chamada ficus. Ela vem da família da Moraceia. E para você entender, existe mais de 755 tipos de figueiras no mundo. E a figueira, ela só se desenvolve em territórios subtropicais, onde há lençóis de água, onde há muita água, onde há muito sol, onde o terreno plantado tem nutrientes para suprir aquela figueira. E é interessante que a figueira, é uma curiosidade, a figueira, a planta da figueira, a folha da figueira, ela é rica em látex, ela é rica na tinta, ela é rica, ela é provedora disso. E a figueira foi a primeira planta descrita, a primeira planta que foi falada no Jardim do Éden foi a figueira. Você se lembra quando Adão, eu preguei Adão domingo, eu falei sobre isso domingo, quando Deus visitava Adão no Jardim do Éden, toda a viração da noite, da tarde, Deus vinha falar com Éden, e falar com Adão. Adão tinha responsabilidade do cultivo do jardim, tinha responsabilidade de catalogar os animais. Então passava um animal, no final da tarde Deus vinha e dizia: e aí Adão, como foi seu dia? E Adão dizia: Deus, eu coloquei o nome daquele animal de Pocotó, de cavalinho. Olha, tá vendo aquele passarinho ali? Coloquei o nome dele de arara. Então Deus vinha e Adão falava com Deus. Era um relacionamento de muita intimidade. Mas como eu te disse que Adão, por descuido e por omissão masculina, por não ter tomado o seu papel como homem, ele cai, e Eva também cai, ambos caíram. O que Adão faz? Ele pega uma folha de quê? De quê? Pode ser melhor, de quê? Ele pega uma folha de figueira e ele tenta esconder a sua nudez. Só que quando você peca, você nunca vai perder Deus, porque Deus não se perde da sua criação. Quando você peca, você sempre perde o ambiente que está. Quando Deus vem e pergunta: Adão, onde você está? Será que Deus sabia onde ele estava ou não sabia? Sim ou não? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Todos os atributos de presciência estão em Deus. Deus sabia onde Adão estava, mas quem não sabia era Adão. Por isso que quando você vê alguém que está em pecado, ou alguém que caiu, ou alguém que perdeu o ambiente religioso, ele sentava na frente, daqui a pouco ele senta no meio, daqui a pouco ele senta 4 cadeiras atrás,
daqui a pouco ele está lá no último banco da igreja, e daqui a pouco ele está desviado. Porque ele vai perdendo o ambiente. E aí Adão pega uma folhinha de figueira e tenta se esconder. Então a figueira foi a primeira planta descrita na Bíblia, porque foi esta vestimenta que Adão fez para tentar se cobrir. E a figueira, ela também produzia figos. Eu lembro que eu morava aqui, muito próximo da escola José Américo, e eu lembro que uma vizinha minha tinha um pé de figo na casa dela. E toda vez eu e o meu amigo pegava um cano bem grande, colocava ali uma espécie de T, de cano na ponta, eu subia no muro dela e quebrava um pedacinho da árvore, e o figuinho descia pelo caninho, eu pegava o figo e comia. Quando a mulher acordava de manhã, a árvore dela já estava depenada, porque a gente comia o figo jogando bola. Então a figueira produz figo, e esse figo é comestível. Com certeza você já comeu figo no final de ano, ou aquelas cestas básicas, sempre vem aquele potinho de figo. Então o figo era cultivado por todas as civilizações no Mediterrâneo, e principalmente o figo era cultivado pelos egípcios, pelos judeus, pelos gregos e pelos romanos, e era costume dos povos do Oriente, no Norte, na África, eles conservarem esses figos, porque eles consideravam alimentos sagrados. Se você for ler o livro de Deuteronômio, capítulo 8, você vai ver que havia 7 tipos de alimentos que eram sagrados para os judeus. O primeiro alimento sagrado para o judeu era o trigo, o segundo era a cevada, o terceiro era a erva, o quarto era o figo, romã, oliveira, tâmara, que representa o mel. Ou seja, o fruto da figueira não era somente sagrado para o judeu, mas também era sagrado para as outras religiões. Então, quando eu falar para você de figueira, eu estou falando de uma árvore e de um fruto que é extremamente valorizado pelos judeus e pela palavra de Deus. Eu quero que você escute isso. Os budistas, eles veneram a árvore chamada figueira, porque eles acreditam que Buda teve a inspiração daquilo que eles chamam de revelação, sentado debaixo de uma árvore chamada figueira. Então, para os budistas, a figueira é uma árvore fantástica, especial. Se você for estudar mais um pouco, você vai ver que os maias também, eles acreditavam que a figueira era importante, eles comercializavam a casca, eles comercializavam uma planta. Então, só para você entender como isso era importante, o versículo 6 diz que esse homem, ele plantou no meio de um monte de videira uma figueira. Tudo que eu te disse havia naquela árvore. E durante 3 anos, quantos anos? Quantos anos? Durante 3 anos, esse homem fazia manutenção do campo. Como todo bom lavrador, regava, podava, cortava o que era necessário. Como todo bom cuidador da terra, muitas vezes Deus vai fazer podas na gente. Porque se você cresce muito, Deus te poda. Se você não cresce nada, Ele te corta. E é melhor ser podado para poder crescer do que ser podado e lançado no fogo do inferno, diz John Trupp. Se você é podado por Deus, levanta a mão e glorifique, porque toda poda que Deus faz em você é para que você cresça mais. Um cristão que não é podado, que não é cortado, que não é ferido, esse cristão não pode crescer. Então permita Deus podar a sua vida. Na verdade, você não regressou, você está avançando. Quanto menos Deus te der para você começar um projeto, mais Ele está te abençoando. Quanto menos recurso Ele te dá, mais Ele te abençoa. Porque quanto menos Ele te dá, mais dependente dEle você se torna. E você fica. Então eu quero dizer que esse dono, ele fez um bom cuidado, 3 anos cuidando, 3 anos fazendo a manutenção, 3 anos experimentando aquela terra, vendo qual era a árvore que crescia mais, podando uma, cortando outra. Só que para a figueira crescer, a figueira demorava 3 anos. 3 anos para as raízes crescerem para baixo. Quantos anos? 3 anos. Isso fala de tempo. Por isso que 2018 é o ano do crescimento para baixo. É o ano que você vai crescer e muitas pessoas não vão ver você crescendo. A ideia é essa. É você crescer no escondido, no secreto. É você crescer os seus fundamentos. Então, essa figueira demorou 3 anos para crescer para baixo. E demorou mais 3 anos para crescer para cima. Só que durante esse crescimento de 3 anos, foram 3 anos de frutos que não era comestível. Então demora-se para comer do fruto da figueira. Então literalmente aquela figueira ficou 3 anos para crescer para baixo,
3 para cima, até começar a produzir frutos bons. Só que o que mais chamou a minha atenção, querido, é que no meio daquela grande plantação, todas as árvores produziam frutos, menos aquela. Se olhava para um lado, você via videira com uva verde, com uva vermelha, aquele roxinho, você via todas as árvores produzindo. Mas quando você olhava para aquela figueira, você via que aquela figueira havia crescido para baixo, mas não tinha fruto nela ainda. Agora quero que você preste atenção. O versículo 6 eu disse que aquele homem, certo homem, ele plantou uma figueira no meio das videiras. Lugar de figueira não é no meio de videira. Lugar de figueira é no meio de figueira. Agora, por que aquela árvore estava plantada naquele lugar? Eu não sei te falar. Eu só sei que aquela árvore estava plantada em um ambiente que não era dela. Eu sei te dizer que essa árvore estava fora do seu ambiente de conforto. Literalmente ela foi plantada em um ambiente que não era dela. Não era o habitat dela aquela terra, mas ela foi plantada ali. Eu quero dizer para alguém que entrou aqui dentro hoje, às vezes Deus te planta em ambientes que para você não é nada familiar. Às vezes Deus planta você em uma terra que você não quer estar. Vamos abrir o leque. Você trabalha em um lugar que não gostaria de trabalhar, mora em uma casa que não gostaria de morar, muitas vezes está em um ambiente que não gostaria de estar, mas Deus te planta ali. E as interrogações que você faz para Deus toda manhã quando acorda é essa: Deus, por que eu estou trabalhando aqui? Por que eu estou morando aqui? Por que eu ganho só isso? Por que eu faço isso e aquilo outro? E Deus não responde nada para você, porque esses ambientes é a matéria-prima que Deus usa para poder revelar o seu potencial em meio a um lugar que é desconfortável para você. Eu quero dizer para você que José não foi plantado por Deus em um lugar confortável. Você já imaginou José com 17 anos, recebendo uma túnica colorida do seu pai e criando uma inveja brutal dos seus outros irmãos? Porque tudo que você tem de diferente, você vai causar inveja nos carnais. Quando você cresce em Deus, os anões espirituais ficam com ciúmes de você. Você está aí? Os irmãos ficaram com ciúmes de José, porque ele tinha o amor do pai, ele tinha um manto diferenciado e ele era um homem extraordinário. O que fizeram com José? Vamos plantar José em lugares que ele não vai conseguir sobreviver. Então pegaram o menino e jogaram numa cisterna. Depois tiraram ele e venderam como escravo. Depois ele foi morar na casa de Potifar. E na casa de Potifar um ambiente também que não era muito confortável, porque havia uma pombagira ali dentro. Ele teve que ficar firme, não ceder à tentação, ser fiel ao seu Senhor. Depois foi plantado no calabouço. Agora a pergunta é essa: José não gostaria de ter sido lançado na cisterna, não gostaria de ter sido vendido como escravo, ele não gostou de ser escravo na casa de Potifar, muito menos ter que ficar 2 anos no calabouço. Mas ele não ultrapassou os processos, respeitou o processo, e quem respeita processo tem direito e legitimidade para colher uma posição elevada. Não adianta você querer trono sem respeitar processos. O mal da nossa geração é essa: todo mundo quer ter um tempo de vitória, todo mundo quer ter um tempo de oportunidade, todo mundo quer brilhar, todo mundo quer aparecer, mas são poucas pessoas que respeitam os processos. Os irmãos de José não honraram José, mas quando seus irmãos não te honram, Deus pega os ímpios para te honrar. Porque Faraó tirou o anel e colocou no dedo de José. Sabe o que é isso? Respeitou o processo. Quando eu olho Daniel, eu vejo que Daniel foi plantado na cova dos leões. Você acha que ele queria estar ali dentro? Porque a integridade de Daniel levou ele para a perseguição. O seu estilo de vida íntegra. Quando você vive uma vida íntegra, quando a sua vida diz quem você é, quando você em silêncio prega mais do que quem está falando, quando a sua postura mediante ao mundo e aos banquetes de Satanás se postura mediante a tudo isso, quando a sua vida fala por si só, quando você vem de um lugar e é plantado em Babilônia, mas Babilônia não entra em você, a sua integridade também te leva para a cova dos leões.
Mas mesmo na cova, a integridade de Daniel preserva ele, ou seja, ele não queria estar ali, mas também não pulou processo. Quando eu olho para Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens que não se dobraram diante da estátua, todo mundo se prostrou. 3 jovens decidiram firmemente em seu coração: nós não vamos se prostrar diante da estátua, mas se não se prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E detalhe, a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abidnego com muita firmeza diz: nós não nos prostraremos. E fique sabendo, ó rei, se o Senhor quiser lançar a gente na fornalha, que lance, mas nós não vamos se prostrar diante da imagem. Pegaram 3 homens e lançaram dentro do fogo. Olha o processo, olha o ambiente. Quem é que queria estar sendo lançado dentro de uma fornalha de fogo? Mas quando o rei olha para dentro do fogo, ele vê que lançou 3 homens, mas ele percebe que lançou foi 3, mas havia 4. Ele lançou 3 homens, mas havia 4, porque o 3 você até coloca, o 4 você não consegue lançar, ele entra sozinho dentro da fornalha. E quando ele olha, ele fala: mas lancemos 3, agora tem 4. E detalhe, o 4º homem é diferenciado, ele tem o semblante, o aspecto de um Deus poderoso. E detalhe, lançamos eles presos, e eles estão dançando, bailando, pulando dentro da fornalha de fogo. E detalhe, a fornalha 7 vezes aquecida, parecia que eles estavam em um ambiente com 5 ar-condicionados de 60.000 BTU cada um. Saíram de lá melhores do que entraram, porque havia uma proteção. Agora deixa eu dizer algo para você. O 4º homem entrou na fornalha, detalhe, entrou na crise que eles estavam vivendo. Quando você chamar Jesus para a sua crise, se certifique que a sua vida é uma vida de integridade, porque Jesus só entrou na fornalha para defender aqueles 3 homens, porque a vida deles era uma vida de integridade. Você traz Jesus para a sua crise pelo seu estilo de vida. Quando a sua vida é íntegra, você não precisa nem pedir, ele vem. Traz Jesus para a sua crise. Então, ele não queria estar ali. Quando você olha para Paulo dentro de um navio, adramantino, partindo em direção a uma cidade, no meio do caminho, a uma forte tempestade, a Bíblia diz que o céu ficou escuro. E com muita calma e muita tranquilidade, Paulo vai mentorear o piloto do navio, mas ele não crê em Paulo, mas Paulo está tranquilo. Você acha que ele queria estar ali? Quando o navio se quebra, ele vai parar em uma ilha chamada Malta. Quando ele chega nessa ilha chamada Malta, os bárbaros foram para cima de Paulo, e Paulo, percebendo que o fogo estava se apagando, porque eles caíram na água e a água estava muito fria, muito gelada, a condição do corpo vai a 0 e eles precisavam se aquentar em algum lugar. Quando Paulo percebe que 276 presos saíram da água e o fogo estava se apagando, Paulo vai para o meio do mato, corta algumas madeiras e traz para abastecer o fogo. Uma víbora pica Paulo. Você acha que Paulo queria estar sendo picado por uma víbora em uma ilha após um naufrágio, após estar com o seu corpo na temperatura de 0 grau a menos? Ele não queria estar ali, mas ele respeita processos. E quando a víbora pica Paulo, Paulo traz a víbora para o fogo, porque cobra não resiste fogo. Cobra se prolifera em umidade, em lugar frio. Lugar quente, a cobra ela não consegue exercer influência. Paulo traz para o fogo. Você lembra, você acha que Jesus queria estar no deserto, sendo tentado 40 dias por Satanás? É lindo de você ler, porque após ser batizado por João, porque até Jesus tinha um mentor sobre ele, era João, o céu se abre e Deus fala: esse é meu filho amado. Na sequência, o Espírito de Deus leva ele ao deserto. Você acha que ele queria estar 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, sem ter comida, sem ter bebida, sem ter nada? Ele não queria estar ali, mas a postura de Jesus foi de respeitar processo. Você acha que Jeremias queria ser lançado dentro de um poço de lama, como foi, após ter trazido uma mensagem duríssima a Israel, porque Israel havia corrompido o seu primeiro amor, Israel havia idolatrado imagens de escultura, havia se vendido no meio do caminho? Você acha que Jeremias queria ser lançado dentro de um poço de lama? Mas a Bíblia diz que ele foi lançado dentro de um poço de lama, mas quando ele pensou que ele ia sucumbir, respeitando os processos, desceu uma corda,
e a corda tirou Jeremias ali de dentro, e Jeremias saiu dali vivo. Ele não queria estar ali, mas respeitou processos. Ou você acha que Elias queria estar na caverna, pedindo a morte após uma ameaça de Jezabel? E por que com você seria diferente? Por que com você Deus teria que tratar de uma forma diferente, se Deus não tem filho predileto? Por que com você Deus teria que amenizar no processo, se não amenizou com nenhum desses homens? Deus não vai amenizar o processo para você. Detalhe, Ele vai te plantar em lugares que você não quer estar. Ele vai te colocar em ambientes desconfortáveis, para te ensinar a respeitar processos. Não, pastor, o negócio é assim, quando eu estou vendo que o ambiente está ruim, eu vou e saio para outro. Você só trocou o processo, lá vai ter processo pior do que você fugiu do primeiro. Ah, não, mas eu não aceito chefe nenhum me mandando, eu não ganho para isso, eu peço a conta e vou trabalhar em outro. No outro, Deus vai acelerar o processo. Ah, mas comigo é assim, se não me honrar eu chuto tudo, lá na frente tem a paga para desobediência. Então é melhor você permanecer honrando o processo. Quando você honra o processo, você entende que o ambiente que Deus te plantou é o melhor ambiente para você produzir os frutos que Deus mandou você produzir. Então levanta a sua mão para o céu, deixa eu liberar uma palavra. Respeite os processos da vida. Levanta a sua mão, vou profetizar. Não tente fugir dos ambientes desconfortáveis que Deus tem te colocado. Não saia dos ambientes que as pessoas não te honram. Não saia dos ambientes onde você não está conseguindo ver fruto e nem futuro, porque ali está sendo uma base para você produzir respostas para o dia de amanhã. Então, por mais que o ambiente, por mais que a casa onde você mora, por mais que a igreja onde você congrega, por mais que o lugar onde você trabalha não está sendo confortável, você vai dar resposta mediante a isso, porque entendeu que é processo. O problema de imaturidade é isso, porque o diabo trabalha na imaturidade do cristão. Eu fico preocupado quando eu vou pastorear outros pastores, que eles acham que o problema da nação é o demônio. Tem um vídeo nosso que está circulando pela internet, pelo Brasil inteiro. Esses dias meu amigo lá no Rio de Janeiro mandou uma mensagem para mim e disse: Bispo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, acabou de chegar uma mensagem sua pelo WhatsApp aqui. E eu falo sobre que nem tudo é o diabo. A gente acha que tudo é o demônio. O chuveiro queimou 6:30 da manhã na hora de trabalhar. Capeta está no encanador, está lá no cano. O pneu do carro furou na chuva, né? O diabo está amarrando, tem que fazer uma oração forte para quebrar isso. Existe oração forte, oração fraca? Existe oração sem propósito, sem entendimento. O pastor faz uma oração forte, mas não existe isso, irmão. Existe oração sem destino. Nem tudo é o demônio. E aí quando você não tem maturidade, você acha que tudo que acontece na sua vida tem ação do diabo na minha vida. E aí você acaba fazendo, sabe o que? Você acaba confundindo tentação com provação, que são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Diga assim: tentação, provação. Pode ser melhor: tentação, provação. Deus não prova ninguém. Quem tenta você é o diabo. Deus não prova. Quem tenta é o diabo. Deus não prova. Na verdade, deixa eu melhorar isso. O diabo tenta, Deus prova. Diga isso: o diabo tenta, Deus prova. Só que Deus nos prova e o diabo nos tenta. Mas Deus nos prova para nos aperfeiçoar. E o diabo nos tenta para fazermos tropeçar. Deus nos prova para nos fortalecer, e o diabo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para nos levantar, e o diabo nos prova, nos tenta para nos derrubar. Por isso que quando a provação vem, a provação chega na sua vida, ela quer te tirar de frente da televisão, quer te colocar de joelho. Mas quando a tentação vem, ela te tira do joelho e te coloca na frente da televisão. Quando a provação vem, você ora mais, você chora mais, você jejua mais. Mas quando vem a tentação, você para de orar, você para de jejuar, porque você confunde isso. Quando Deus nos prova, Ele sempre vai dar uma força maior, um escape maior, para você amadurecer nessa saída da entrada e na saída da perseguição. Então respeite as provas de Deus, porque Deus não vai tentar você, Ele vai te provar. E na provação, a gente vai ver a providência amorosa de Deus, que trabalha para aperfeiçoar a nossa vida conforme a sua imagem e a sua semelhança.
Por isso que eu gosto de Davi, no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim: foi bom me ter sido afligido, para que eu aprendesse os seus estatutos. Olha o que Davi diz: eu gostei de ter sido afligido. Esse é o padrão do cristianismo dos dias de hoje. Gente que vai sofrer, mas vai entender o motivo do sofrimento. Pior do que sofrer é não entender por que está sofrendo. Davi disse: eu estou sofrendo e está sendo bom para mim, porque pude aprender os estatutos de Deus. Tem gente que só está aqui porque está com a vida destruída. Você só está aqui porque aconteceu alguma coisa muito grave na sua vida. Mas isso é bom, porque se não fosse assim, Deus não ia te trazer para perto. Você está sendo afligido para aprender os estatutos, para aprender a doutrina, para aprender a palavra. Davi não diz: foi bom ter sido afligido para eu aprender mais uma fórmula de crescer financeiramente. Ele disse: não, eu sofri para aprender a palavra de Deus. E tem gente que diz: pastor, eu estou sofrendo muito, eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Tem gente que está sofrendo tanto que eu não sei se vai conseguir. Aí eu tenho uma palavra para você. Paulo vai dizer isso para a igreja mais carnal do Novo Testamento. Ele vai dizer isso à igreja de Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Olha o que Paulo diz: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Diga assim: as minhas tentações são para humanos. Deus não vai pegar uma tentação e dar para você sem você ter estrutura de humano para sobreviver. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podes resistir. Antes, com a tentação também Ele dá uma saída para que você possa suportar. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: Deus não vai dar nenhum tipo de provação maior do que vocês conseguem suportar. Porém, se você respeita o processo de entender a provação, Ele dá a provação, mas Ele logo lá na frente deixa a porta de saída e a porta de escape. Então eu não quero que Deus tire você dessa prova. Deus não tirou Israel do deserto, foi 40 anos na prova. Tem muito lugar que você vai e o pastor fala: vou comprar a tua vida na oração. Vem para cá que a sua vida vai ser resolvida. Não, cara, vem para cá, morre e eu vou te ensinar a orar. Não adianta eu pegar o seu problema e resolver e você ficar só de stand-by, relaxando e curtindo. Não. A prova tem que permanecer mais um pouco para te amadurecer, para tirar o Egito de dentro de você, para tirar os falsos deuses de dentro de você, melhorando isso, para tirar a mente de escravo, de querer comer pepino e cebola. Deus vai tirar da sua mente a mente capitalista que você veio do sistema, onde você achava que o cristianismo girava em torno de você, onde você sempre pensou que Jesus é o gênio da lâmpada mágica, onde você vive uma vida leviana, vive uma vida promíscua, sexo, balada, prostituição, orgia, bebedeira, dinheiro ilícito, falcatrua, maledicência. Aí você vem para um culto de quarta-feira, pega a Bíblia na mão, balança ela ou risca ela, sai um gênio da lâmpada mágica que para na sua frente diz: e aí, meu filho, o que você quer? Deus não trabalha assim com o Jesus fabricado. O Jesus de Deus não tem compromisso com gente que tem o mundo do tamanho do seu umbigo. Jesus está levantando uma geração, irmão, que vem ferida, vem afligida, vem com prova, vem com tentação, mas quando entra aqui dentro se coloca debaixo da graça. Paulo diz o seguinte: quando eu estou fraco, me coloco debaixo da graça, me submeto à graça de Deus, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Deus não quer tirar o seu espinho, Deus quer te dar entendimento para que o espinho permaneça e te amadureça. Eu quero te ensinar o evangelho, irmão, que não vai te impulsionar para fora das provas. Por muito tempo a gente corre da prova, faz uma campanha de prosperidade, 7 quarta-feira da vitória, e a prova vai embora da sua vida. Não, faz uma campanha de prosperidade, faz uma campanha de vitória, uma campanha da porta aberta. Olha para mim, para que você quer uma porta aberta?
Se no reino de Deus você é a porta. Não, eu quero uma porta aberta, pastor. Não, você já é a porta. E o pior não é ter uma porta aberta, é ter várias portas e não saber por qual porta entrar. Paulo está dizendo, é muito bom passar por tentações, por provações, porque lá na frente tem escape. Tiago vai confirmar isso no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado vem de Mateus 5, quer dizer feliz. Diga assim, feliz. Pode ser melhor, feliz. É o homem que suporta. A palavra suportar é homem que não esmorece. Você vê, eu não sei se isso aqui eu não vou falar não. Posso falar ou não? Tem gente que qualquer coisinha, aí eu vou parar, pastor. Por que, irmã? Porque eu não estou aguentando mais. Quando você vê isso de mulher, ainda você entende que é o vaso frágil. Agora quando você vê isso de sacerdote, qualquer tipo de vento, aí eu vou parar, o homem me feriu, o homem me chateou, o homem me humilhou, eu vim de um ministério que eu não fui honrado, o homem me castrou, eu não quero mais nada com Deus, eu não quero mais nada com pastor nenhum, eu não quero mais nada com igreja. Olha o que a Bíblia diz, isso é falta de leitura bíblica. 1 Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta as provações, porque depois de ter sido aprovado, é depois, a recompensa vem depois, não vem antes. A gente não quer passar por prova, não quer passar por tentações e já quer a recompensa antes. Tiago está dizendo, não, você vai receber a recompensa depois que suportar a provação. Aí olha que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem. Homem quer dizer homem e mulher que suporta, que tem ombro para suportar a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então isso é provação. Tiago 1,13 diz, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Não, Deus está me tentando. Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é o diabo. Então eu vou dar um conselho de pai para a sua vida. Muitas vezes eu estava em ambientes que o meu coração já não estava mais ali. Mas se você for ler a Bíblia, você vê que Jesus era o cara. Porque Jesus no deserto, ele venceu, e Adão no paraíso, ele caiu. Você vê que Adão fez o jardim produzir morte, Jesus fez o deserto produzir vida. Você vê que Adão estava bem alimentado, foi que nem eu falei domingo, ser tentado, ser provado com a barriguinha cheia é uma coisa, agora ser provado com a barriguinha vazia é outra coisa totalmente diferente. Adão foi tentado estando bem alimentado, Jesus estava em jejum e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Só o Senhor adorarás e prestará culto. Ele tira Satanás da frente, ele rejeita os manjares, ele rejeita os reinos, ele rejeita. Ele diz, não tentará o Senhor seu Deus. Ele não ficou colocando Deus à prova, que nem muita gente faz. Pega a Bíblia e fala, se Deus não falar comigo, nunca mais eu vou para o culto. Aí abre a Bíblia, aí diz assim, Deus fulminará a nação. Ele fala, não, isso aqui não está certo não. Aí ele abre outro. Aí ele fala, não, peraí, deixa eu tentar abrir uma página. Peraí, Deus, fala comigo de novo. Se o Senhor não falar, eu não venho. Aí ele fala, Deus não falou na Bíblia, ele pega a caixinha de promessa. Quem tem aquela caixinha de promessa em casa? Aí ele abre, sempre vai vir um versículo, eis que eu sou contigo. Ele diz, aleluia, agora eu vou permanecer. Porque a gente sempre quer que Deus fale. Adão estava bem acompanhado, toda noite ele dormia bem quentinho com Eva, bem abraçadinho com ela. Jesus passou desertos com feras, sozinho, e mesmo assim não tentou. Adão cedeu, Jesus venceu. Adão foi até uma árvore e trouxe morte, Jesus foi até uma madeira e trouxe vida.
Sabe o que eu quero dizer para você? Adão caiu em um jardim, Jesus venceu em um deserto. Perceba que não é o ambiente, é a pessoa que está dentro do ambiente. Não importa se você está plantado em meio a um monte de videiro, importa que você é uma figueira, nasceu para ser diferente. Nasceu para ser diferente. Ah, mas está todo mundo fazendo isso, você é diferente. Ah, mas todo mundo vai para a balada, pastor, você é diferente, você é nazireu. Ah, pastor, mas todo mundo está fazendo isso, você é diferente, você não precisa fazer para ser igual a eles. Ah, mas na faculdade se não fizer, não você aceite, seja excluído, mas seja a diferença. Ah, mas na empresa todo mundo recebe propina, pastor, senão a gente não ganha dinheiro. Você pode ser diferente. Eu estou lendo esse livro do John McTour, que ele diz que um corredor, ele tinha uma postura com Deus tão violenta que aos domingos ele não corria a maratona, era um atleta. E marcaram uma corrida muito poderosa para eles fazerem no domingo, e aí ele chamou, no dia da corrida ele falou, eu não posso correr domingo, porque domingo é o dia que eu cultuo a Deus. Então ninguém entendeu nada, como é que o melhor corredor não corre no domingo só por causa da sua fé. Então o comitê se reuniu e marcou outra corrida para o outro domingo. Ele disse, eu não vou correr, eu perco a medalha, eu perco o troféu, mas não corro. Então fizeram mais uma reunião e disseram o seguinte, cara, o estilo de vida desse homem é tão fantástico, ele ama tanto a Deus, que nós vamos mudar a corrida para o domingo, para a semana, para que ele possa correr. Então você tem que viver um estilo de vida onde as pessoas olhem para você e elas se espelhem em você. Fala, cara, a minha vida precisa ser refletida pela sua vida. Que a sua vida seja uma imagem daquilo que você lê, aquilo que você vive. O nosso problema é que a gente vende a nossa própria imagem. Você entra no Facebook, todo mundo é feliz, todo mundo é contente, todo mundo é bem amado, todo mundo é bem casado, todo mundo é slim, todo mundo ganha bem no Facebook, todo mundo no Facebook é rico. Todo mundo no Facebook tem cabelo bom, tem roupa boa, tem carro importado. Todo mundo no Facebook arrebenta. No Instagram então, irmão, todo mundo no Instagram está viajando, é foto com água de coco. Todo mundo é lindo no Facebook. Todo mundo vendendo a sua própria imagem. Todo mundo vendendo a sua própria imagem, publicando aquilo que é. Tentando fazer uma própria idolatria. Por isso que Provérbio diz que quem deve te louvar é o próximo, não a si mesmo. E muitas vezes a gente se idolatra, se publica 50 mil fotos por dia, porque a gente precisa de autoafirmação. Se ninguém curte a sua foto, você fica triste. Ninguém me ama naquele lugar. Só eu e o Facebook curtiu a minha foto. Felicidade não se publica. Não sei se eu vou falar isso. Aí você vê um povo desentendido, que faz 40 dias de jejum e oração. Primeiro dia, estamos aqui, aí faz um vídeo. Quando você que é casado, quando você vai deitar com a sua esposa, você não fala, estou indo fazer neném. Você fala isso? Ou na hora do ato sexual, você faz um selfie. Galera, estou entrando ao vivo agora. Né? Menores de 18, sai da sala. Nós estamos indo chacoalhar e curtir. Ninguém faz isso, gente. Porque oração é secreta, é intimidade. Oração revelada não é intimidade, é promiscuidade, é pornografia. Deus rejeita. É por isso que ele diz, quando for entrar, vai para o seu quarto, fecha a tua porta e no secreto, não é no Facebook, não é no Instagram, é no secreto, você vai falar com o seu Deus, e o seu Deus vai te honrar. Quando você vê o judeu lá no muro da lamentação com o seu talit, o seu kippah na cabeça, eles ficam movimentando o corpo. Quem vê que o judeu fica assim? Por que eles ficam assim? Alguns ficam com a mão assim, outros ficam levantando a mão, outros ficam de um lado para o outro, porque eles entendem que só a boca deles não podem adorar a Deus. Eles entendem que o braço também precisa adorar a Deus, que o corpo precisa adorar a Deus. Então eles ficam em movimento. Quando eles colocam o kippah e quando eles colocam o talit sobre a cabeça, escuta aqui, por que eles usam o talit sobre a cabeça? Porque o talit simbolizava o quarto de oração. Então se eles estivessem andando no shopping e desse a hora deles orarem, ou se eles estivessem em qualquer lugar e eles sentirem no coração de orar dentro das 3 orações que eles faziam, eles pegavam, colocavam o talit sobre a cabeça e estava fechado ali era um quarto de oração. Então o talit não é para você ficar ungindo gente, ai, vem aqui que vai ter uma unção do talit. Aquilo ali é coisa santa, cara. Aquilo ali é o secreto. Então havia uma figueira plantada em meias videiras.
Então 3 anos aquela figueira não produziu nada. Diga, não produziu nada. Pode ser melhor, não produziu nada. Então foi 3 anos de expectativa frustrada. 3 anos não deu fruto, 3 anos não deu nada, 3 anos não produzia. Então todo dia o dono da vinha vinha lá e falava: cara, eu plantei essa figueira aqui, não produz nada. No outro dia ele acordava de manhã, olhava as videiras, tudo uva gostosa, uva bonita, ele ia lá na figueirinha seca, seca, seca. Por que eu plantei isso aqui? Não produz nada. Eu investi, eu coloquei aqui nutrientes, eu cedi um pedaço da terra, plantei, mas não está produzindo nada. Trazendo para os dias de hoje, muitas vezes as pessoas acham que a sua vida é uma plantação frustrada. Quanta gente não olha para você e fala: paguei escola particular para esse menino, é uma tranqueira. Ajudei na faculdade, não se formou. Mora aqui em casa, só dá trabalho. Né? Quantas vezes pessoas não jogam na nossa cara, olham pra gente e falam: esse é um cara frustrado, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui nasceu para ser um vagabundo, isso aqui nasceu para ser uma prostituta, isso aqui nasceu para estar na vida. Quantas pessoas não ouviram isso dentro de casa? Você nasceu para ser um fracassado, você não vai dar em nada. Eu me lembro, queridos, que eu ouvi isso do meu avô quando eu me converti. Eu tenho um primo meu que ele trabalha em uma multinacional e ele ganha muito bem. Na época eu já disse isso para você, o meu avô teve o privilégio de me chamar na sala, me sentar na sala e me expor. Ele disse assim: me responde quanto você ganha. Eu disse para ele há 5 anos atrás. Ele disse: você não ganha nada, o seu primo ganha muito mais do que você. Você se converteu, ficou um louco. Você se converteu, ficou um fanático. Você se converteu e a sua vida está indo de mal a pior. Eu disse: amém. O que eu posso fazer? Eu sou apaixonado por Jesus, cara. Eu não vou deixar Jesus de lado. Eu continuei sendo crente. Eu continuei servindo a Deus. Em outras palavras, ele disse assim: eu fui o seu avô e você chegou nesse estado deplorável. Na vida de muita gente é assim. As pessoas acham que você é um projeto falido. Eu vim te encorajar hoje: você não é um projeto falido. Você pode não ganhar muito bem ainda, você pode não ter uma casa para morar, você pode não ter um carro para andar, você pode não ter o ministério que você quer, mas você não é um projeto falido, porque as pessoas não viram fruto em você ainda. A nossa geração olha para a gente esperando resultado. Jesus nunca olhou para mim esperando resultado. Ô Diego, dá resultado aí. Você acha que Deus fica olhando para mim dizendo: não, Diego, você tem que fazer a igreja crescer, você tem que fazer a igreja progredir. Jesus não olha para mim esperando resultado, cara. Jesus olha para mim esperando fruto. Quem olha para você esperando resultado é o sistema. Se você não der resultado, ele descarta. Jesus é diferente, ele espera você dar fruto e respeita o tempo do processo da frutificação. Então, se você ainda não está onde você queria estar, se você ainda não anda com a roupa que você queria andar, com o carro que você deveria andar, se você ainda não tem a condição financeira que você gostaria de ter, ou se alguém olha para você e diz: cara, você é um fracassado, relaxa. É um tempo. É um processo de estar no meio de um monte de videira, sendo a única diferença no meio de todos eles. Ou você acha que é fácil trabalhar onde você trabalha, onde todo mundo é do mundo, onde todo mundo, muita gente é de outra religião, onde muita gente sexta-feira sai para beber, está adulterando do seu lado? Você acha que é fácil você ser o que você é ali dentro? Você acha que é fácil morar no quintal onde você mora, onde um bate tambor, onde o outro joga o lixo na frente da sua casa, onde um... Você acha que é fácil? Para muita gente que olha de longe é fácil, mas para você que está lá é difícil. Então, quando alguém jogar na sua cara alguma coisa, fica no silêncio. Eu acredito, eu vou contextualizar isso aqui porque é uma parábola. Eu vou contextualizar que as outras videiras olhavam para aquela figueirinha e diziam: 3 anos a gente assiste essa árvore seca, não produz nada, não vai dar em nada. 3 anos, a gente sim produz alguma coisa. A gente. Tem gente que se ama tanto, que aí a gente produz. E olha para o semelhante com desdenho, porque você se formou e o outro não, porque o outro tem uma condição de vida e o outro não, porque há quem diga que a gente é a média de 5 pessoas que a gente anda e dos 5 livros que a gente lê. Então tem gente que vai olhar para você e falar: cara, você não é nada. Eu acredito que aquelas videirinhas ficavam olhando para aquela figueira e falavam: cara, não vai dar em nada. Porque ela era estéril, aparentemente não produzia.
Então, talvez aquelas videirinhas não queriam conviver com a figueirinha lá. Porque quando você estava no mundo, que você pagava rodada de chopp, quando você pagava... Você lembra disso aí? Você que foi do mundo, não sei se você foi do mundo, né? Eu fui. Eu tinha um monte de amigo, o telefone não parava. Na segunda-feira a gente já estava programando para 2 finais de semana. Era agenda cheia. Era amigo na minha casa, era amigo na balada, era amigo para viajar, era um monte de amigo na internet, na rede social. Quando você sai de tudo isso, você perde amigo. Na verdade não era nem amigo, era falsos amigos. Você começa a andar sozinho. Aí eu quero dizer para você que o texto da Bíblia diz o seguinte: e disse o vinhateiro, pode ser mais forte, diga vinhateiro. Olha o que ele diz: cara, eu venho aqui há 3 anos, eu não acho um fruto nessa árvore, vou cortar. Vou cortar, não dá mais, eu cansei dessa árvore, não produz fruto, não produz nada, só está ocupando espaço inutilmente, então eu vou cortar. E aí um dia ele decide, ele era o dono da terra, ele diz, vou cortar. Então beleza, ele manda, então ele vai tomar as providências para cortar aquela árvore. Então no dia seguinte ele levanta na disposição de cortar aquela árvore, porque aquela árvore não produzia nada. Só que aí no meio do caminho, quando ele vai para cortar aquela árvore, aparece a terceira pessoa. Se chama viticultor. Diga assim, viticultor. Pode ser melhor, diga viticultor. Pode ser melhor, diga viticultor. O viticultor entra na frente da árvore, entra na frente do vinhateiro e diz, posso te pedir algo? Pode. Não corta essa árvore não. Mas como assim? Faz 3 anos. Todo dia eu venho aqui, não tem fruto. Todo dia eu venho aqui, árvore seca, só cresceu raiz, não tem nada. Aí o viticultor diz, por favor, não corte essa árvore. Mas como eu não vou cortar? Olha as videiras, que coisa linda. Olha a uva que ela produz, olha aquela outra. Essa árvore eu plantei, mas ela não consegue produzir. Aí o viticultor diz, por favor, espera mais 1 ano. Porque a partir de hoje eu vou cuidar dessa árvore. Eu vou cuidar dela, então dá mais 1 ano para mim, porque esse ano eu vou cuidar dessa árvore de uma forma diferenciada. Eu vou cuidar dessa árvore de uma forma especial. Eu vou cuidar dessa árvore, se ela não der frutos, aí o Senhor pode cortar. Então o vinhateiro se ausenta, o vinhateiro é Deus, e Deus pode cortar a árvore que Ele quiser. O viticultor é o Espírito Santo, e Ele é o que cuida de árvores estéreis, de ministérios estéreis, de famílias estéreis. É Ele que cuida, e olha como é que Ele vai cuidar dessa árvore. Ele diz o seguinte, respondeu ao vinhateiro e disse, deixa mais 1 ano, diga assim, 1 ano. Diga mais forte, 1 ano. Só que ele vai fazer 3 coisas com essa árvore antes de cortar essa árvore. Primeiro, ele vai escavar em volta dela. Diga assim, para escavar, ele vai precisar. Diga, ele vai precisar fazer feridas. Você quer crescer, filhão? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai abrir buraco em você. Não, pastor, eu sou muito espiritual. Ele vem com a enxada e pá. Não, pastor, comigo é assim. Escreveu, não leu. Aí ele vem com a machadinha, abrindo a terra. Quero dizer para você, se você quer experimentar um crescimento espiritual, financeiro, material, familiar, você vai precisar permitir a machadinha de Deus ferir o seu solo. O seu solo ficou petrificado pelo ódio, o seu solo está petrificado pela dúvida, o seu solo se petrificou pela insegurança, o solo está petrificado porque você não confia mais em ninguém, você se machucou com gente.
E você não consegue mais confiar em gente nenhuma, você não consegue abrir seu coração para se relacionar mais com ele. Você acha que todo mundo é igual, você acha que todo mundo pensa da mesma forma, você acha que todo homem é igual. É o tipo daquela irmã que diz: pastor, mas eu não consigo me relacionar com homem nenhum. Todo homem que eu arrumo quer se deitar comigo no amanhã. Todo homem que eu arrumo me trai. Todo homem que eu me relaciono me usa e me joga fora. Eu já ouvi isso, irmão. Olha que tem muita gente que fala: pastor, mas todo homem que eu arrumo é a mesma coisa. Homem é tudo igual. Será? Ou se não cabe uma análise aí de você olhar para você, olhar para o seu comportamento e enxergar: por que você tem atraído essas pessoas para a sua vida? Porque se eu colocar o piche aqui, eu vou atrair passarinho. Se eu colocar carniça aqui, eu vou atrair abutre. Se eu colocar açúcar aqui, eu vou atrair formiga. Então você atrai tudo aquilo que você é. Eu estou trazendo tanta gente comigo, pastor. Faz uma análise de como você está, de como você se veste, de como você fala, da imagem que você vende na internet. E aí você vai ver o que você tem atraído. Porque se você produz coisa boa, irmão, o ambiente vai te trazer coisas boas também. Porque a lei da semeadura, você planta, colhe. A forma que você colhe é a forma que você planta. A plantação é uma lei universal. Você planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Isso é universal. Então eu quero dizer para você: enquanto você não permitir o solo ser aberto, não vai ter frutificação. Esse coraçãozinho está duro demais. Você entra no culto, sai do culto, ouve conselho, sai de conselho, o coração está petrificado. Agora não é mais comigo, não é mais com o pastor. Agora é com o viticultor. Se o viticultor não der jeito em você, ninguém dá mais jeito em você. Só que o viticultor trabalha diferente. Ele vai ter que machucar você, ele vai ter que abrir ferida. Oséias diz que ele abre a ferida e ele mesmo sara. Então ele começou a abrir. E quando ele começou a abrir, ele começou a escavar, começou a aparecer as raízes. Posso falar? Você está preparado para Deus expor a sua vida para mais um bocado de gente? Ai, pastor, Deus me livre. Não, chega de perseguição, pastor. Você está preparado para as pessoas falando: nossa, olha como que aquela pessoa está. Eu estou orando para Deus expor suas raízes. Porque vai ser bom expor raiz para ver quem é de verdade e quem é superficial. Quem está plantado na terra e tem raiz, ou quem está plantado em esses vasinhos assim sem raiz, vai ser fácil para entender. Deus vai expor suas raízes, Ele quer expor, Ele quer pegar sua reputação e expor para todo mundo. Foi que nem Ele fez comigo em 2000. Hoje você olha para um bispo renomado, respeitado. Hoje aonde eu vou, as pessoas puxam a cadeira para mim. O bispo chegou, ando no shopping, bispo, tira uma foto comigo. Aonde eu vou, ô pastor, eu escuto a sua mensagem na rádio, as pessoas mandam mensagem para mim 24 horas por dia. Mas há um ano atrás ninguém queria ser meu amigo. Eu me sentia um leproso no meio dos seres humanos. Mas Deus pegou a minha reputação e expôs ela. Deus pegou a minha moral, pegou a minha família e expôs a minha família. E foi 100 dias indo para o monte chorar. Deus só falou comigo depois de 60 dias. E eu não entendia o porquê de tanto sofrimento. Eu perdi uns 10 quilos, irmãos. Trabalhava no outro dia, ia para o monte todos os dias. A minha comida eu regava era de lágrimas. Foi mais de 5 dias sem comer nada, os meus ossos inflamaram. Eu não entendia, mas hoje eu entendo que a minha maior dor foi o meu maior ministério. Eu não estava entendendo que o meu solo estava sendo cavado, e cada cavada de Deus doía, porque as minhas raízes eram expostas. As minhas raízes eram expostas, eu fiquei com as raízes expostas. E detalhe, olha o que a Bíblia diz, que depois de escavar em volta, depois de tirar e as raízes ficar expostas, o último elemento, não sei se eu vou falar isso aqui, o viticultor vai pegar um sacão de esterco. Quem foi da roça aqui, isso aqui que é esterco? Mas fala normal, quem que é esterco? Hã? Aí pastor, que nojo. Cocô. Ninguém faz aqui, irmão. Olha o que o viticultor vai fazer. Vai pegar você durão, abrir seu coração, expôs raiz.
Quando você achar agora eu tô gostosinho, tô legal, aí vai pegar um saco de cocô. E vai falar, vai feder mais um pouco. Coloca o cocôzinho aqui, coloca fezes aqui, coloca esterco aqui. Nossa, que cheiro! Olha como está isso, olha que situação que tal. E você olha para a sua vida, tudo machucado, a raiz exposta, o mau cheiro da sua credibilidade, o mau cheiro do nome sujo, o mau cheiro de um divórcio, o mau cheiro de um ministério sem reputação, o mau cheiro de um homem sem credibilidade, um homem sem dinheiro, um homem sem honra, o mau cheiro de se encontrar sozinho. Está tudo para você, está tudo bagunçado. E aí Deus fala, agora está no ponto certo. Te feri, te abri, joguei esterco. Agora sim. Eu quero liberar uma palavra ao seu coração nessa noite. Eu termino aqui. Se você tem fé, se você não tem fé, pode abaixar. Eu quero liberar uma palavra, porque esse ano não vai terminar da mesma forma que começou. Eu vim te encorajar nessa noite. A Bíblia diz que durante 3 anos essa árvore não produziu nenhum fruto. Quando o viticultor entra, o viticultor vai cuidar dela durante 1 ano. Eu quero liberar essa palavra ao seu coração. Agora pega isso, guarde isso, esconda isso. Tudo o que você não conseguiu produzir em 3 anos, Deus vai fazer você produzir em 1 ano. Se você crê, se põe de pé. Glória. Essa noite é a noite dos improváveis. É gente que aos olhos humanos tinha que ser cortado, mas aos olhos do viticultor merece mais 1 ano de chance. Nada se compara. Deus está te dando uma chance hoje para você fazer tudo diferente do que você tem feito. Deus está te dando uma chance hoje para você permitir o processo das feridas, para você permitir as raízes serem expostas. Nada se compara. Deus está te dando hoje uma chance para a sua vida feder mais um pouquinho. Ah, pastor, mas eu já estou fedendo. Não, vai feder mais um pouco. E aí sim, tudo que você não produziu em 3 anos, você vai estar hábil para produzir em 1 ano. Levanta a sua mão. 2018 na sua vida vai ser o ano de crescer para baixo, mas vai ser o ano de tanta frutificação no teu ministério, de tanta frutificação no seu ministério, de tanta frutificação na sua área profissional, de tanta frutificação na sua área conjugal. Olha, descansa o seu coração, descansa o seu coração. A sentença para essa noite é essa: o viticultor está cuidando da árvore a partir de hoje. Só você que precisa desse cultivo, desse abraço do Espírito Santo. Só você que entrou aqui dentro hoje desmotivado, entristecido. Deus está dizendo para alguém aqui: agora é comigo. O viticultor vai cuidar bem de você. Você não nasceu para fazer aquilo que as pessoas comuns fazem. Você é um improvável. Se for para fazer o que todo mundo faz, eu não quero, Deus. Se for para pregar como todo mundo prega, eu não quero, Deus. Se for para ser uma cópia barata do sistema, eu não quero. Eu só peço, e é por ela que eu vivo. Isso. Segura na mão desse irmão bonito que está ao seu lado aí. Vamos fazer uma oração. Isso, segura na mão do seu irmão. Eu poderia ganhar. Talvez é uma figueira. Talvez você esteja segurando na mão de uma figueirinha. De uma figueirinha que aos olhos humanos não produziu nada ainda. Talvez você está chegando. Eu poderia ganhar. Com 30, 40 anos. Está dizendo: Senhor, eu não conquistei nada. Eu não produzi nada. Nunca é tarde para você dar a volta por cima. Nunca é tarde para você recomeçar. Uma coisa eu só peço, e é por ela que eu vivo. Para você permitir. O viticultor quer cuidar de algumas árvores hoje. O viticultor quer cuidar de você. Nada se compara.
viticultor quer cuidar do seu casamento. Sua glória. Pastor, eu perdi a reputação, eu perdi o nome. Pastor, eu perdi muitos anos da minha vida. Pastor, a sensação que eu tenho é que eu nadei e morri na praia. É com você que Deus vai falar hoje. Eu já te confronto o mês todo, mas eu vim te encorajar nessa noite. Eu vim te encorajar e dizer para você, quando o viticultor entra é diferente. É um cuidado diferenciado. Se os homens não cuidaram de você, o viticultor vai cuidar. Para você foi 3 anos perdido, para o viticultor é 1 ano de excelência. Eu tenho uma palavra para alguém aqui que está me ouvindo. Ninguém vai te arrancar do lugar que Deus te plantou, sem você dar os frutos que Deus disse que você daria. Já tentaram te arrancar do ambiente que Deus te plantou de várias formas. Ele é baragaçu, anda lá, ele é baragaçu.